Você manda uma mensagem simples. Pergunta como foi o dia dele. Ele demora. Visualiza e não responde. Horas depois, aparece com uma resposta curta, fria, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, ele é carinhoso de novo, te chama, te envolve, te puxa de volta. E você, que entende tudo, que percebe sinais, que já viu esse filme antes, ainda assim fica. E no fundo surge uma pergunta que não sai. Por que eu continuo escolhendo isso? Se você ficar até o final, algo vai mudar dentro de você. Não é só entender o comportamento dele. É perceber o que acontece em você quando esse tipo de homem aparece. E mais do que isso, reconhecer um padrão que não tem a ver com falta de inteligência, mas com algo mais profundo. Existe psicologia por trás disso. E quando você enxerga, a sensação deixa de ser confusão e vira clareza. Não sobre ele, sobre você. Vamos começar pelo que acontece na prática. Mariana tem 32 anos, é organizada, bem resolvida na carreira, sabe conversar, sabe se posicionar. Ela conhece o Rafael, que no início parece intenso. Ele presta atenção, manda mensagem, cria conexão rápida. Em pouco tempo, ela sente algo forte. Só que, depois de algumas semanas, ele começa a mudar. Fica distante, some por horas, evita conversas mais profundas. Quando Mariana tenta entender, ele diz que está cansado, que precisa de espaço, que não gosta de pressão. E mesmo assim, quando percebe que ela se afasta, ele volta. Mais presente, mais envolvido. E isso prende. Não pela lógica, mas pela sensação. Esse tipo de dinâmica é comum. O homem emocionalmente fechado não é sempre frio. Se fosse, seria fácil sair. O que prende é a oscilação. Um dia ele está ali, inteiro. No outro, distante. E esse contraste cria expectativa. A mulher inteligente tenta entender. Ela analisa, observa, tenta ajustar o comportamento, fala menos, cobra menos, tenta ser leve. Só que nada estabiliza, porque não é sobre o que ela faz, é sobre como ele funciona. Agora vamos para a raiz disso. Existe um conceito na psicologia, estudado por gente como Bowlby e Levine, que fala sobre estilos de apego. De forma simples, algumas pessoas aprenderam desde cedo a se conectar com segurança. Outras aprenderam a se proteger da conexão. O homem emocionalmente fechado geralmente não evita por maldade. Ele evita porque intimidade, para ele, ativa desconforto. Quando alguém chega perto demais, ele se afasta para se sentir seguro de novo. E aqui entra um ponto importante. Você não é atraída só por ele. Você é atraída pela sensação que ele provoca. Porque no começo, quando ele se abre, parece raro, parece especial. Parece que você conseguiu acessar algo que poucas pessoas acessam. E isso ativa um desejo de continuidade. Você quer manter aquele estado. Quer voltar para aquele momento em que ele estava presente. E isso te faz tolerar a ausência depois. Só que tem algo mais profundo acontecendo. E é aqui que muita gente não percebe. A sua inteligência não te protege disso. Na verdade, às vezes ela até alimenta. Porque você começa a racionalizar o comportamento dele. Você pensa que ele teve um passado difícil, que ele só precisa de tempo, que se você agir de forma certa, ele vai se abrir de novo. E sem perceber, você entra em um papel de ajuste constante. O padrão oculto não está só nele, está na dinâmica entre vocês dois. Você não está apenas reagindo ao comportamento dele, você está participando de um ciclo que alterna recompensa e ausência. E esse tipo de ciclo é poderoso, porque quando a conexão volta, ela vem mais intensa, e isso reforça a ideia de que vale a pena continuar, mesmo que no fundo você saiba que algo não está estável. Agora vem a parte que muda tudo. Você não está escolhendo errado porque não sabe escolher. Você está ficando porque essa dinâmica conversa com algo dentro de você que ainda busca validação emocional em lugares inconsistentes. Não é fraqueza, é padrão aprendido, é familiar. Mesmo que seja desconfortável, é reconhecível. E o cérebro humano prefere o reconhecível ao desconhecido, mesmo quando o reconhecível dói.
E aqui está a virada. Você não precisa se culpar por isso. Não precisa pensar que perdeu tempo ou que deveria ter sabido antes. O que você viveu faz sentido dentro da forma como você aprendeu a se conectar. E entender isso muda a forma como você se vê, porque deixa de ser uma questão de erro e passa a ser uma questão de consciência. Você não é alguém que escolhe mal. Você é alguém que ainda está identificando o que realmente sustenta uma conexão saudável. Do lado masculino, existe algo que raramente é dito. Muitos homens que se fecham emocionalmente não fazem isso porque não sentem. Eles fazem porque não sabem sustentar o que sentem. A proximidade gera pressão interna e a fuga vira alívio. Então, quando ele se afasta, não é necessariamente porque você não foi suficiente, é porque ele não consegue permanecer naquele nível de envolvimento sem se sentir desconfortável. Percebe como isso muda o peso da situação? Não é sobre você não ser boa o bastante para fazê-lo ficar. É sobre ele não estar pronto para ficar de forma estável, e isso não se resolve com mais esforço, mais paciência ou mais compreensão da sua parte. Porque não é um problema que você criou. Agora, o que você pode fazer com isso hoje é simples, mas poderoso. Observe o padrão sem tentar corrigir o outro. Quando ele se aproxima, você não precisa se entregar completamente só porque ele voltou. E quando ele se afasta, você não precisa correr atrás para restaurar o que existia. Apenas observe, sem agir imediatamente, sem tentar ajustar. Esse pequeno espaço entre o que acontece e a sua reação começa a mudar tudo, porque é ali que você recupera o controle emocional que antes ficava preso na dinâmica dele. E quanto mais você faz isso, mais clareza você ganha sobre o que realmente quer viver. No final, a pergunta não é mais por que você escolhe esse tipo de homem. A pergunta muda, e talvez seja essa que você nunca se fez, com honestidade. Você quer continuar vivendo uma conexão que depende da ausência para parecer intensa, ou está pronta para algo que seja presente o tempo todo?